Olá, pessoal! Aqui é Ana Flávia, professora de Ciências e Biologia. Hoje nós vamos falar sobre as atividades do tema Algas, que é o tema da semana 3 do PET volume 4. Pessoal, antes da gente começar de fato, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, deixar o seu like, assim o YouTube entende que você gosta dos vídeos aqui e vai continuar recomendando meus vídeos para você. A atividade 1 da página 41 falam que as algas são organismos encontrados tanto em água doce como no ambiente marinho e, apesar de terem diversas utilidades para o homem, muitas vezes causam transtornos quando crescem em proporções indesejáveis. Esse processo muitas vezes é acompanhado de grande liberação de toxina e recebe o nome de... Pessoal, esse nome é o de floração. A floração acontece quando há o aumento da temperatura da água e a disponibilidade de nutrientes também é aumentada. Assim, as algas elas crescem a população de uma maneira muito rápida, ou seja, elas começam a se reproduzir de uma maneira desenfreada, e aí gera a floração. A floração de algumas algas, elas podem liberar toxinas na água, e, além disso, elas também podem liberar esse pigmento vermelho. Quando acontece isso, gera o processo de maré vermelha, que é esse da foto que vocês estão vendo. A letra A, ela está incorreta porque endossimbiose é o nome de uma teoria celular. Poluição, vocês sabem que não é, né? Porque poluição a gente fala que são de, como que eu posso dizer? Agentes artificiais, né? Exemplo de esgoto ou de outros materiais, como por exemplo plástico, metal e outros que poluem, né? Os nossos ecossistemas aquáticos. A calcificação aí vem do cálcio, né? Seria um processo de endurecimento do cálcio, algo do tipo. E fotossíntese, né? Que é o processo de transformação da energia luminosa, energia solar, em energia química, a glicose. Atividade 2, página 42. A figura abaixo ilustra uma alga unicelular biflagelada em que se enquadra um filo que representa cerca de metade dos seus representantes, sem a capacidade de realizar a fotossíntese. Algumas espécies marinhas estão relacionadas com a maré vermelha. Marque a alternativa que indica corretamente o nome desse filo. Se assistiu ainda o vídeo de explicação, volta lá no vídeo que eu expliquei isso direitinho. As marés vermelhas elas são causadas por representantes do grupo dinoflagelados. Então, a alternativa correta são os dinófitas. Letra C. Atividade 3 da página 42. Algumas algas caracterizadas por apresentar uma parede celular dividida em duas metades, chamadas de frústulas, que se encaixam como se fosse uma placa de pedra. Essas algas são importantes componentes do fitoplâncton e estão agrupadas no filo, letra D, Bacillariophyta. Pessoal, essas algas são conhecidas como algas de vidro, né? Elas têm essa aparência aqui que vocês estão vendo, que é uma aparência lindíssima. Além disso, essas algas, elas são super importantes para a produção de oxigênio, elas têm uma grande responsabilidade, pois muita gente fala que as árvores são os pulmões do mundo, mas na verdade são as algas. Porque as árvores, elas produzem muito oxigênio, mas elas também consomem muito oxigênio. E as algas não. A quantidade que elas produzem é bem menor do que elas consomem. Então, elas são super importantes para a gente, principalmente essas aí do grupo Bacillariophyta. E aqui eu coloquei exemplos, né, de algumas que são as diatomáceas. Atividade 4, página 42. O reino protista inclui algas e protozoários. Esses organismos, nas classificações mais antigas, eram considerados como pertencentes ao reino vegetal e reino animal, respectivamente. Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a inclusão desses diferentes protistas no mesmo reino. Ambos são simples na organização morfológica comparado com plantas e animais, sendo algas autotróficas e protozoários heterotróficos. Pessoal, essa é a alternativa correta. Vamos ver as demais. Ambos são simples, unicelulares. Essa aqui está errada porque tem algas também que estão no grupo dos protistas que são pluricelulares, então já está errada. Letra C. Ambos apresentam parede celular. Está errada porque quando os protozoários que são heterotróficos, eles não possuem parede celular. E mesmo as algas que são autotróficas, né, que têm parede celular, muitas delas, de algumas espécies, não têm a parede celular. Então, esse está incorreto. Letra D.
Ambos apresentam parede celular. Também está errado, pelo mesmo motivo. Letra E. Ambos são pluricelulares. Incorreto, porque esses seres, eles são tem muitos que são unicelulares, principalmente das algas e dos protozoários que são heterotróficos. Atividade 5, página 43. Maré vermelha deixa o litoral em alerta. Uma mancha escura formada por um fenômeno conhecido como maré vermelha cobriu ontem uma parte do canal do São Sebastião e pode provocar a morte em massa de peixes. A Secretaria do Meio Ambiente de São Sebastião entrou em estado de alerta. O risco para o homem está no consumo de outros moluscos contaminados. Letra A. A maré vermelha é causada por proliferação de algas macroscópicas do grupo das rodófitas, tóxicas para o consumo pelo homem e pela fauna marinha. Aí aqui tá errado, porque é uma pegadinha, na verdade. Apesar das algas que elas soltam, né, essa substância, esse pigmento tóxico na água, de cor vermelha, ela não faz parte do grupo das algas vermelhas. E as rodófitas, no caso que está falando aí, são as algas vermelhas. Além disso, elas são algas microscópicas e não macroscópicas, as que causam a maré vermelha. A atividade, continuando, né? B. A proliferação de bactérias que apresentam em seu hialoplasma, que é uma parte do citoplasma, o pigmento vermelho picoeritrina. E a gente já sabe que dá errado, nem vou terminar de ler, porque a proliferação não é de bactérias, e sim de algas, né? C. O crescimento de fungos sobre material orgânico em suspensão. Material esse proveniente de esgotos lançados no mar em regiões de grandes cidades litorâneas. Não é sobre fungos, né? Maré vermelha causada por algas. Letra D. A proliferação de líquens. Também já está errada, porque a proliferação não é de líquens. Os líquens vivem no ambiente terrestre e não no ambiente, nos ecossistemas marinhos ou nos ecossistemas aquáticos, ecossistemas de água doce. Eles não vivem nesses ambientes. Então, a letra E é a correta, que é a explosão populacional das águas unicelulares do grupo das pirrófitas, componentes do fitoplâncton. A liberação de toxinas afeta a fauna circunvizinha. Essa é a resposta correta. Pessoal, você ficou com alguma dúvida? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários aqui embaixo que eu respondo você. E até a próxima. Tchau, tchau.